Joinha, Divino Alves com você, mais uma vez, na nossa temática de hoje, dependência química e codependência. Nossa aula legal, tá? Vamos já para o nosso próximo vídeo, esse é o vídeo 2, né? Que nós vamos falar aqui sobre a caracterização da codependência, tá? Nós falamos há pouco a respeito da temática, né? Que é a polêmica, né? Na sociedade, na família e de todos os âmbitos na questão de droga. Agora nós vamos falar a respeito diretamente da codependência e as suas caracterizações, né? Então tá, a codependência se trata de quê? Tá? Se trata de quê? Já disse para você, é a pessoa que é dependente, ou seja, o codependente, ele é aquela pessoa que trata o dependente químico, né? Ou que cuida desse dependente químico de forma compulsiva e obsessiva, que atrai-se uma doença, que é a dependência, a outra doença, a codependência, uma atrai a outra e eles se tornam duas pessoas doentes, ou seja, duas pessoas com quase as mesmas tipificação de comportamento, né? Porque acaba se tornando compulsão e obsessão, um pelo outro, né? Um tentando resolver o problema do outro, ou seja, o codependente tenta resolver o problema do dependente e o dependente aproveita isso para resolver o problema dele também. Por quê? Porque ele precisa desse codependente e ele usa esse amor, esse afeto, esse carinho, essa aproximação para continuar fazendo e fazendo uso da sua substância. Então a caracterização da codependência é esse fato. O que acontece? Esse codependente, ele chega em uma situação em que ele perde o controle, de certa forma, que ele chega a se comparar até mesmo com o dependente químico. Por quê? Porque o dependente químico, nós falamos o dependente químico, quando ele está fora do uso da substância, nós chamamos que ele está em síndrome de abstinência, né? Quando ele fica um tempo sem fazer o uso da substância, vem aquele desejo, né? Aquela vontade, o corpo pede, né? A mente busca, pede também. E o que acontece? Porque é a compulsão do corpo e a obsessão da mente, né? Do desejo, do pensamento. E ali, como ele já não tem um controle disso, o que acontece? Vem aquele desejo, aquela vontade e acaba esse corpo falando, acaba essa mente falando. Quando tem muitos comportamentos de codependente, ou seja, de dependente em síndrome de abstinência, que eles entram em convulsão, né? Porque o cérebro entra em convulsão, entra em parafuso, eles começam a tremer, eles começam a suar, sudorese, né? Eles começam a ter batimentos cardíacos acelerados. Então são tudo comportamento físico, comportamento mental, na abstinência, por desejo pela substância. Então essa pessoa acaba tendo esse tipo de comportamento, desejo, e chega até o extremo de desmaio, de convulsão, como eu já disse. O codependente acaba tendo isso também. Porque ele é tão necessitado desse dependente, porque ele tem um vínculo com ele tão forte, que ele acaba precisando desse dependente. Ou seja, ele não quer perder esse dependente de forma nenhuma, porque ele acostumou tanto a lidar com ele, a ficar com ele, que ele acaba que ele se torna também um compulsivo e obsessivo. E tem, por exemplo, se ele afastar desse codependente, desculpa falando, esse dependente afastar dele, ele vai sentir falta dele também, ele vai sentir desejo por ele. Então a nossa dificuldade como terapeuta, como gestor de comunidade terapêutica, como gestor da saúde, né, com a saúde mental, né, que as internações que são feitas hoje, a dificuldade que nós temos hoje é da aceitação dessa internação, a aceitação dessa forma de intervenção, porque o codependente, às vezes, ele está tão ligado com o dependente que ele não quer se livrar dele, ele quer continuar com ele ali, do lado dele. E aí o que acontece? Existe dois sofrimentos, existe o sofrimento do dependente, que vai continuar no seu uso abusivo, né, da substância, né, e o codependente que vai estar do lado dele também, não fazendo uso, mas com essa doença de compulsão e obsessão por estar perto dele e não querer perdê-lo. Nós temos casos de pessoas que inclusive perdeu o ente querido, às vezes o seu dependente,
por algum motivo ou por outro, e essa pessoa, de perder, ela sente tanta falta que ela vai procurar outro para ter um relacionamento com ele. Ela vai ter um relacionamento com outra pessoa que é usuário. Ela não dá conta de ter um relacionamento com uma pessoa que não é usuário, de tanto vínculo que ela tem e como esse vínculo adoece a pessoa e ela necessita disso como se fosse a necessidade de um uso de uma substância. Então a caracterização disso, dessa codependência, né, apresenta também de uma forma de que a pessoa ela não usa a substância, mas o vínculo do dependente químico, ela acaba como se fosse a substância para ela, como se fosse o uso da substância que ela tem, tá? E também o codependente acaba sendo um administrador das crises desse dependente. Como assim? Porque, como eu disse, falando agorinha, na outra aula, no outro tópico, essa dependência química, essa pessoa administra a vida dela de uma certa forma, ou seja, você vai fazer isso, você não vai fazer isso, você faz aquilo, eu vou fazer desse jeito para você, e ela acaba tendo um controle disso, uma administração, e um ao outro, um dependendo do outro, porque nesse caso aqui, acaba-se que a relação do dependente químico com o codependente mantém o mesmo padrão de dependência, que um tem do outro, um tem, o outro também tem, cada um precisa um do outro, né? O que vai ocorrer com essa dependência química, com essa síndrome ou com, às vezes, a abstinência, vai haver um controle, um vai saber que o outro está precisando do outro e um vai aproveitar do outro. E existe esse vínculo que a gente tem que colocar isso aqui para você que é mãe, para você que é amigo, para você que é pai, que você tem uma pessoa dentro da sua casa que você não quer se libertar dele, ou seja, não quer que se libertar, a palavra certa não é isso, não quer deixar que ele vá para um tratamento, que ele saia do seu seio, do lado, é porque você não consegue enxergar mais, você já está tão vinculado com ele, que já existe aí essa perca de controle, você não controla a situação, mas você precisa disso. Quantos pais falam, não vou internar meu filho por causa disso, por causa daquilo, mas não é por causa da sua codependência. Quantas mães, quantas esposas não fazem isso? É porque você está tão ligado que você acaba sendo atraído pelo fato dessa pessoa, dessa doença, dessa compulsão e obsessão por essa pessoa, né? E aí muitas dessas pessoas, ela perde um companheiro, como eu disse, ela acaba procurando uma pessoa com a mesma síndrome, né? E na relação entre dependente químico e codependente, os dois fazem uso um do outro, né? Realiza as suas próprias necessidades, né? Porque cada um quer usar, o codependente tem a sua realização pessoal no papel de cuidador, ele acha que está cuidando, está abençoado por isso, está cuidando e está fazendo a parte dele, ele está se realizando com isso, né? Que ele dá um motivo para ele estar, acaba tendo um motivo para ele existir, que eu sou bonzinho, que eu ajudo a pessoa, que eu estou fazendo bem, então acaba que ele se manifesta um desejo por isso, né, no seu próprio ego. E o dependente químico encontra no codependente a proteção que ele precisa, porque ele vai precisar dessa proteção e amparo, né, em alguém para depositar as culpas, né, e as responsabilidades que ele tem, porque ele vai depositar em alguém. A culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é da esposa. E essa relação acaba se tornando o quê? Essa junção e que atrapalha esse relacionamento de tratamento, porque todos os dois precisam de tratar. E agora, para separar isso, tá? Como se trata isso? Como que cuida isso? Porque eu estou dizendo de uma sociedade doente, que se diz respeito nas questões do uso da substância, tanto lícita como ilícita, até medicamentoso, que são os remédios psicotrópicos, hoje que infelizmente diz que tem controle, mas não tem controle, porque a gente sabe-se que os profissionais da saúde, os psiquiatras, que têm a responsabilidade de estar fazendo aí o controle de receituário, acaba-se que muitas pessoas usam isso indevidamente, acabando se tornando dependente, e cada pessoa, inclusive nas questões da saúde mental, é claro que a gente sabe disso, que
as pessoas estão em casa se tratando, porque no passado se tinham hospitais para o tratamento de saúde mental. Hoje colocado essas pessoas para se tratar em casa, claro, no vínculo da família, né? Então essas pessoas que tomam medicação e que tomam medicação controlada, que são os psicotrópicos que eu acabei de falar, elas acabam tomando esses remédios também compulsivamente, acaba viciando nesse remédio, ficando dependendo desse remédio, e as pessoas que estão ao redor dele acabam falando assim, poxa, a pessoa começa com uma compulsão, com um problema, com um comportamento estranho, o que ela faz? Ela corre na farmácia e taca remédio nela. O remédio é para ser usado uma vez, usa 5, 6 vezes. E acaba que essa pessoa já acha que esse remédio é a solução. E acaba que ela acaba se tornando codependente do problema. Então, um problema é um problema que tem atingido o seio da família, a sociedade em si, né? Globalmente falando. E é um problema sério que precisa de ter uma intervenção. E eu quero dizer para você que existe tratamento para o codependente. E se esse tratamento não for feito, esse dependente ele pode estar correndo risco de vida. Porque se essa pessoa não fazer uma intervenção, se essa mãe não fizer, se esse esposo não fizer, ou se essa esposa ou vice-versa, familiares, não fizer essa intervenção, essa pessoa está correndo risco de vida. E por causa do codependente, por causa da codependência, da doença da família, da doença da pessoa, do ente querido, que está perto dessa pessoa que é usuário de substância, não importa qual seja ela. Por isso que é uma fala polêmica. E eu sei que você talvez não tem, mas tem alguém que você conhece que você sabe. E olha que ela não escolhe a pessoa se ela é pobre, se ela é rica, se ela é preta, se ela é branca, se ela é gorda, se ela é magra. Ela não escolhe. Ela pega qualquer pessoa, ela chega em qualquer seio de família, na classe média alta, na classe alta, todos têm problema e todos precisam de tratamento. E hoje nós estamos aqui para tratar, eu como terapeuta, como uma pessoa que conhece as questões espiritual, as questões da compulsão e da obsessão física, que a gente tem uma experiência, e a gente está aqui para tratar isso. Existe um tratamento para isso, tanto nas questões de residência, nas internações, também como no tratamento ambulatorial ou no tratamento terapêutico, que você pode procurar um profissional, assim como nós somos profissionais, existem N profissionais na área da psicologia, da psicanálise e de outros tipos de tratamento que pode trazer para você uma melhora no teu comportamento. Então eu quero falar sobre isso no próximo vídeo, estou terminando esse por aqui e logo volto, tá? No próximo não perca o nosso terceiro tópico, porque esse tópico aqui eu volto a dizer mais uma vez, eu quero falar aqui sobre aquela palavrinha que eu falei, que é essa frase que você precisa aprender. É necessário aprender a abrir mão do dependente químico sem abandoná-lo. Você não vai abandonar o dependente químico. Você vai abrir mão sem abandoná-lo. Ele vai cuidar de você também, porque você precisa ser tratado. Ok? Até mais, até o próximo. Volto de novo com vocês no terceiro vídeo dessa temática. Um abraço, fica com Deus.